Vila Nova de Famalicão. Este concelho tem uma rede de escolas que tem merecido a atenção dos responsáveis autárquicos. Nesta rede há muito trabalho realizado para o sucesso educativo que se registra atualmente. Leonel Rocha é o vereador da Educação e a Câmara Municipal tem estado ao lado desta rede de escolas que inclui escolas públicas e escolas com contrato de associação. A primeira preocupação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão é garantir escolas com boa qualidade e isso tem-se refletido em todas, sem exceção, quer sejam públicas ou com contrato de associação. Sem dúvida nenhuma que estes cortes cegos feitos por decreto causam ou causarão necessariamente grandes constrangimentos de futuro a estas escolas e necessariamente a estes miúdos. Aquilo que nós defendemos é que efetivamente tem que haver uma harmonia e uma coesão territorial. Aqui no Concelho de Famalicão nós temos um trabalho em rede com todas as escolas, onde já percebemos também que não podemos, numas escolas, manter o número de alunos e noutras vir a diminuir sem fazer rigorosamente nada, e por isso já fizemos concertação das turmas de 5º ano, que é aí que se faz claramente a escolha da escola e que se tem a expectativa de ir até ao 9º ano. Quando no Ministério ainda pensam que existe o segundo e terceiro ciclo e que no segundo ciclo as pessoas podem optar pelo terceiro noutra escola, estão desfasadas da realidade. O segundo ciclo existiu numa questão de escolaridade obrigatória até ao 6º ano, depois apareceu o terceiro ciclo numa escolaridade obrigatória até ao 9º, hoje temos escolaridade obrigatória até ao 12º, portanto continuar a falar em segundo e terceiro ciclo é um absurdo. E, portanto, nessa perspectiva, nós fizemos concertação dos 5º anos, as escolas todas públicas e as de gestão privada com contrato de associação sentaram-se à mesma mesa. Já temos a concertação para este ano e já para o próximo ano, com diminuição gradual de turmas num lado, para que no outro lado possa aumentar ou pelo menos não diminuir mais. Por isso, aquilo que nós pedimos claramente é que nos deixem trabalhar, deixem a realidade local resolver estes seus problemas, porque todas as nossas escolas são boas escolas, quer sejam de contrato de associação, quer sejam públicas, e nós demonstramos isso com resultados. Portanto, se assim é, deixem-nos trabalhar, deixem-nos fazer as coisas conforme aquilo que é melhor para o nosso território. Quantas escolas neste momento em Famalicão dependentes destes contratos de associação? Aqui no Concelho nós temos 13 escolas com contrato de associação e temos mais 2 escolas que, não estando no Concelho, uma em São Tirso e outra em Braga, recebem alunos do Concelho de Famalicão. Portanto, é muita gente. As nossas escolas públicas, se estas escolas fecharem, as nossas escolas públicas não estão preparadas para receber todos os alunos. Portanto, é um problema grave que se coloca aqui. Também se as pessoas podem dizer e estar com uma visão um tanto ou quanto idílica de que se porventura for só os alunos da área que estas escolas não fecham. Não é verdade. Só o volume de indemnizações que as escolas vão ter que pagar vão levar claramente as escolas à falência. Portanto, só isso já é um problema. Mas mais do que isto, aqui o que nós colocamos é que não queremos uma dicotomia entre escola privada e escola pública. Nós lutamos por boas escolas. Estamos a tê-las, deixem-nos trabalhar. O município de Famalicão paga os manuais e livros de todos os alunos que iniciam o percurso escolar nos primeiros 4 anos. Uma medida que já começa a ser exemplo para outros municípios. O presidente da Câmara Municipal disse em declarações aos jornalistas, no passado sábado, que foi surpreendido pelo facto de todas as escolas com contrato de associação ficarem fora de concurso a novas turmas. Paulo Cunha disse que, desde a primeira hora da informação desta medida, que o município está a trabalhar no sentido de minimizar impacto sobre alunos e famílias. Eu confesso que fui surpreendido com a notícia que foi pública ontem, ao final do dia. Não devo esconder-vos que desde ontem ao final do dia temos procurado concentrar energias para, acima de tudo, perceber o significado desta notícia e o impacto que ela tem em Famalicão. Nós sempre dissemos que defendemos a escola e se a decisão do Governo que foi tomada em relação às escolas com contrato de associação fosse tomada em relação às escolas do Estado, nós teríamos a mesma repulsa que temos em relação a esta decisão. Porque, acima de tudo, o que está em causa, essa é a nossa percepção, é uma atitude tomada de uma forma precipitada, fora de tempo, que apanha de surpresa toda a comunidade educativa e todas as famílias, baralhando, criando uma enorme confusão e ruído em torno deste processo
E a Câmara Municipal, perante isto, vê-se na circunstância de ter que usar dos processos que estão ao seu alcance para tentar minorar os danos desta medida. É uma medida que pode ser caótica para o processo educativo no Concelho de Famalicão. E eu entendo que, independentemente da razoabilidade e da racionalidade da medida, era importante que ela fosse tomada de outra forma. Para mim, o que está em causa não é propriamente a decisão, é o tempo em que a decisão é tomada e são as circunstâncias que rodeiam essa mesma decisão. Todos, porventura, concordaríamos se este processo fosse adotado de uma forma programada, de uma forma paulatina e que permitisse um ajustamento temporal para que as escolas que têm os contratos de associação, assim como as escolas do Estado, pudessem ajustar-se a esta medida e que ela fosse consensualizada. É lamentável que o Governo do país tome decisões deste tipo sem ouvir os conselhos deste país. Já é a altura de os conselhos terem voz, de serem ouvidos, serem respeitados. Não podemos continuar a assistir a um modelo de governação centralizado em Lisboa, que toma decisões em qualquer praça de Lisboa e que não mede as consequências nem os impactos dessas decisões. A Câmara Municipal de Famalicão não foi ouvida pelo Governo acerca dos impactos desta medida nos estabelecimentos estatais e estabelecimentos municipais. E é preciso não esquecer que aquelas crianças que porventura poderiam frequentar estas aulas nos estabelecimentos com contratos de associação vão frequentá-las nos estabelecimentos do Estado. E é preciso pensar como é que as crianças vão ser transportadas, como é que os edifícios vão receber essas crianças. E são questões práticas muito importantes que me parece que não foram refletidas. Há leviandade neste processo, há superficialidade na análise do mesmo, e isso é mais importante do que a sessão em si. Eu não contesto a questão de haver uma diminuição do peso das escolas do setor particular e cooperativo no processo educativo. Porventura, essa diminuição é um sinal dos tempos, então amanhã há uma diminuição de alunos. O que entendo é que isso devia ser feito no fim do processo e não no início do processo. A decisão governativa devia ser tomada ao contrário. Vamos iniciar um processo de abordagem local, vamos ver concelho a concelho quais são as realidades, qual é a capacidade da escola, do Estado e quais são as disponibilidades em termos de turmas daquilo que resulta dos contratos de associação e depois tomar medidas em função de cada caso concreto, ouvindo os atores locais. Agora, tomar esta decisão a partir de um gabinete sediado em Lisboa para todo o país, como se o país fosse todo igual, e fazendo aquilo que foi feito em Famalicão, é preciso não esquecer que as 5 escolas com contrato de associação que exercem funções na área da ação do Concelho de Famalicão foram todas eliminadas aquelas que fazem parte das escolas que vão receber protocolos do Estado ao nível dos contratos de associação. Ora, isto é uma ruptura com um modelo de ensino, é uma ruptura com uma história, é preciso não esquecer que temos de ter memória que aquelas escolas que hoje, porventura, têm contratos de associação e têm turmas, e admitamos que algumas dessas turmas possam ser recebidas pela Escola do Estado, são escolas que há 40 anos, há 30, há 20 anos, vieram para o Concelho, foram criadas pela comunidade no Concelho, pela sociedade civil, e foram criadas para suprir lacunas. Não foram criadas para ser alternativa às escolas. Há 40, 30 ou 20 anos não havia escolas do Estado nas zonas que hoje são servidas pelas escolas com contratos de associação. E tem que haver respeito pela história, tem que haver memória, tem que haver um processo historicamente evolutivo e não podemos fazer tábua rasa do passado. É uma ação que faz tábua rasa do passado, é uma ação que é tomada num momento que não é o momento certo. Eu não aceito que se governe desta forma e que no final do mês de maio, porque é preciso não esquecer que estamos no final do mês de maio, se toma uma decisão que vai ter efeito no ano letivo seguinte e nós sabemos que as decisões de escolha das escolas acontecem muito antes do mês de maio. Portanto, o que vai acontecer é que os pais que já tinham escolhido a escola para os seus filhos vão ter que procurar uma nova escola para os seus filhos. Ora, isto é o pior que pode acontecer na educação num país. É criar instabilidade, é criar insegurança. A educação de Portugal exige previsibilidade, exige confiança e exige segurança. São 3 valores fundamentais numa sociedade e muito relevantes no processo educativo que foram quebrados com esta decisão. Nós, desde ontem à noite, todo o Departamento Municipal de Educação concentrou energias para avaliar o impacto desta medida. É preciso perceber que há assistentes operacionais. Nós abrimos um concurso para contratar 91 assistentes operacionais, tendo em conta as necessidades da Escola do Estado, cujas competências foram transferidas para o município, como é sabido. Agora há um processo novo, nós não sabemos quais são as necessidades por força destas mais 50 turmas que vão ter que ser abertas na Escola do Estado. Há o problema dos transportes, há uma rede de uma cadeia de transportes que é preciso ser montada a partir desta nova realidade. Eu pergunto, será possível, nas condições desejáveis, que daqui até ao início das aulas consiga implementar
um conjunto de percursos, uma rede de transportes públicos acessível às crianças, adolescentes e jovens que vão ter que frequentar escolas diferentes daquelas que tinham previsto. Esta é uma dificuldade. Mas eu também quero aproveitar a oportunidade para deixar uma mensagem aos famalicenses. À semelhança do que tem acontecido noutras áreas da governação, também na educação, a Câmara Municipal estará sempre do lado da solução. Ou seja, somos contra não propriamente a medida, mas a forma como a medida foi adotada, o tempo em que a medida é adotada, mas no dia seguinte, a adoção da medida e o dia seguinte é hoje, já estamos a trabalhar na solução. É esta a nossa forma de governar o município. Muito mais do que criticar decisões de âmbito nacional, é resolver os problemas que resultam dos impactos locais dessas mesmas decisões. São muitos dos problemas que resultam para Famalicão por força desta decisão do Governo. Mas os famalicenses sabem que, à semelhança de outras áreas da governação, também aqui estaremos compenetrados, exclusivamente concentrados em procurar essa solução. Quero por isso dizer que é este o momento em que encerramos uma forma de abordagem destes processos. A partir de hoje, vamos exclusivamente concentrar-nos em escola a escola, se for o caso, família a família, procurar encontrar condições para resolver os problemas que as famílias famalicenses vão ter com esta decisão. O nosso diálogo é permanente e é com todos os estabelecimentos de ensino. Eu hoje tive a ocasião de conversar com um diretor de um agrupamento de escolas da Escola do Estado, que me confidenciou também a preocupação por força do impacto que esta medida vai ter na Escola do Estado. Nós, desde sempre, que dialogamos com todos os dirigentes de todas as escolas e este processo não mudou. Este contacto, esta forma de abordagem não mudou por força desta decisão. Porventura os problemas são obviamente maiores do que aqueles que existiam no passado, mas não há propriamente nada de novo que esses diretores possam dizer à Câmara Municipal de diferente em relação ao que já foi dito no passado. Portanto, nós continuamos a pensar na escola no seu todo e em todas as famílias, assim como em todos os alunos de todas as escolas. E a nossa preocupação é geral. O que nós não queremos que aconteça e tememos que possa acontecer é que a consequência desta decisão vai trazer outras consequências na Escola do Estado. Estamos, por exemplo, preocupados com a sobrelotação. Estamos preocupados com a escassez de recursos humanos. Estamos preocupados com as questões de transportes. E, como há pouco disse, é só aqui que vamos concentrar agora a nossa preocupação. Acabou o tempo de nos referirmos a uma decisão que consideramos leviana, superficial e reveladora de alguma irresponsabilidade no processo de gestão do dossiê ensino em Portugal, mas a Câmara Municipal não se limitará a fazer este comentário e esta avaliação que mantém intacta. A partir de hoje estará exclusivamente concentrada em encontrar a solução. A Comissão Política Conselhia do PSD, liderada pelo Vice-Presidente e Deputado à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, encetou reuniões esta segunda-feira nas escolas com contrato de associação de Idaxis de São Cosme e Ribadave e no externato Delfim Ferreira de Ribadave. Jorge Paulo Oliveira disse que esta decisão do Governo vem decretar a falência destes estabelecimentos de ensino. O anúncio feito na sexta-feira, dia 20 de maio, de facto, foi um pré-anúncio da falência de uma freguesia, da falência de duas instituições de grande referência no sistema educativo local, regional e até mesmo nacional. Aquilo que aconteceu na sexta-feira, de facto, é o decretar da morte de duas instituições que deram muito ao Conselho. É decretar a falência de um sistema educativo, é o decretar do despedimento de mais de 150 pessoas, a angústia de famílias, de alunos, de pais, e é decretar num curto e médio prazo também da falência, portanto, de toda uma economia que está próxima destas escolas de referência. Permitam-me acrescentar o seguinte: quando nós dizemos que estas escolas estão em risco de não abrir as portas, não é nenhum exagero. Este externato Delfim Ferreira terá despedido cerca de 50 funcionários. Só em indemnizações terá que pagar no início do mês de setembro 1,3 milhões de euros. Cooperativa de Idaxis de Val São Cosme, e de Ribadave terá despedido cerca de 150 funcionários, entre professores e não professores. Indemnizações, 3,100 milhões de euros. Ainda que estas escolas dispusessem-se deste dinheiro para pagar estas indemnizações, com cortes este ano, na ordem dos 75%.
que serão necessariamente seguidos no próximo ano de outro corte com 35%, significa que no espaço de 2 anos estas instituições vão encerrar. Não perde apenas estas freguesias, perde todo o concelho, porque esses alunos terão necessariamente que ser absorvidas pela escola pública e a escola pública não tem, neste momento, condições para absorver este número de alunos. E quando digo não tem condições para os absorver, não significa que não existe um espaço físico que torne isso possível. O que não existe é um projeto educativo preparado exatamente para receber esta avalanche de alunos que seria se estes espaços se mantiverem. O que é que o Governo está a fazer para criar condições para isso? Bom, o Governo neste momento, nós não sabemos o que está a fazer, melhor dizendo, nós sabemos a asneira que está a fazer. O Governo e o Sr. Primeiro-Ministro ontem referia que agora vai estudar caso a caso. Isso só pode ter uma interpretação. Significa que, das duas uma, ou até agora o Governo não estudou coisíssima nenhuma e vai agora estudar caso a caso, ou então faltou à verdade às associações. Eu agora que aproveito que falo do Governo, permitam-me também realçar o seguinte, estranhamos o silêncio do Partido Socialista a nível local. O Partido Socialista, há cerca de 2 semanas atrás, apresentou uma recomendação na Assembleia Municipal que pedia ao Governo que nada disto que acontecesse e acabou por acontecer. Todos estes dias passados, sexta, sábado, domingo, hoje é segunda-feira, o silêncio do Partido Socialista também só pode ter uma interpretação. E a interpretação é de que aquela moção apresentada há 15 dias atrás, de facto foi feita com reserva ambiental. Que mensagem é que deixa então ao Partido Socialista? Que mensagem é que deixa ao Partido Socialista? Eu gostava de ver o Partido Socialista do lado dos famalicenses, do lado dos alunos, do lado da família, do lado do Novo Famalicão. E por isso gostava que o Partido Socialista de facto tomasse uma posição e que tomasse rapidamente uma posição pública, naturalmente a favor dos alunos, das famílias e dos famalicenses. Já falou aqui, se calhar, da incapacidade das escolas públicas do Concelho de poderem albergar tanta gente que teme que esteja em risco o início das aulas. Conhecendo nós a dificuldade que é de facto sempre a abertura de um ano letivo, e temos assistido isso praticamente em todos os inícios de anos letivos de todos os anos, num processo iniciado nesta fase, será muito difícil, para não dizer quase impossível, que o próximo ano letivo possa se iniciar de uma forma natural e normal. Sabemos que da parte da Câmara Municipal tudo será feito no sentido de evitar que de facto haja grandes transtornos, mas sinceramente eu julgo que neste momento ninguém está em condições de assegurar que esse início de ano letivo possa acontecer com normalidade. Eu não creio que vai acontecer. Uma providência cautelar poderá evitar o caos? Isso será naturalmente um recurso que as escolas poderão utilizar para o efeito. Mas mais do que providências cautelares, o que nós precisamos mesmo é que, de facto, o Governo reverta esta sua decisão. Já reverteu tantas, reverta esta que é de facto uma grande asneira. E terá uma oportunidade de fazer. O PSD apresentou na Assembleia da República uma proposta no sentido de um projeto de resolução que permitirá ao Governo reverter esta sua decisão. Ponderá-la, estudá-la melhor, dar tempo para que tudo possa ser preparado com o tempo necessário. Tem essa oportunidade. Vamos ver se a maioria parlamentar de esquerda de facto faz também um retrocesso no seu posicionamento e vota desta vez favoravelmente o projeto de resolução do PSD. O atual governo é constituído pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Em 2011, a deputada Rita Rato, do Partido Comunista, debatia o problema das escolas com contrato de associação. Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já lembramos aqui muitas vezes que o artigo 75 da Constituição define que é uma competência do Estado e a sua tarefa fundamental criar e garantir uma rede de estabelecimentos públicos que cubram a necessidade de toda a população. Perante a situação de alteração no financiamento das escolas do ensino particular e cooperativo, aqui na Comissão Parlamentar de Educação, a Sra. Ministra da Educação já veio dizer que não vai construir nenhuma escola nova e, portanto, é bem claro e é importante ter isto presente, Sr. Deputado Bravnico, que o Governo não tem intenção estratégica de alargar a rede pública de estabelecimentos de ensino para garantir àqueles concelhos e àqueles estudantes onde não existe uma escola pública a existência desta resposta pública. E, portanto, o que o Governo quer fazer é não apenas não cumprir um direito fundamental a todos os estudantes, mas degradar as condições em que as escolas com contrato de associação, são 93 escolas no nosso país, consigam consagrar
e consigam garantir este direito a milhares de estudantes, mas de uma forma pior e em piores condições. É muito grave, entendo o PCP, que estas escolas tenham assumido compromissos, porque estas escolas fazem parte das cartas educativas municipais que foram promulgadas pelo Ministério da Educação. E, portanto, em setembro estas escolas assumiram compromissos com os professores, com os funcionários, com os estudantes e, a partir de janeiro, foram confrontadas com cortes no seu financiamento que põem em causa a garantia do serviço público a estas famílias. E, portanto, nós entendemos isto como muito negativo e entendemos que qualquer decisão que venha a ser tomada tem que ser uma decisão negociada e discutida com estas escolas caso a caso. Perdão. Eu estou-me a recordar da escola, por exemplo, da Ruda dos Vinhos, da escola da Alpedrinha, de um concelho no distrito de Lisboa, onde não existe uma escola pública. E, portanto, é esta escola com contrato de associação que garante, de facto, o serviço público a estas crianças e a estes jovens. E parece-nos, portanto, importante garantir as condições de estabilidade deste serviço público quando, da parte do Governo, já houve de forma muito clara e objetiva a informação de que não há vontade política de alargamento da rede pública. Aliás, este Governo o que tem feito é exatamente o contrário, é encerrar escolas e concentrar escolas. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar era, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e recentrando-me na questão da declaração política do PSD, relativamente à apreciação parlamentar de um decreto que, aliás... Quero concluir, Sra. Deputada. Concluo já, Sra. Presidente. De um decreto que foi promulgado pelo atual Presidente da República. Qual é que é o objetivo desta apreciação parlamentar? Já nos disse que pretende clarificar. Mas clarificar em que termos? Era muito importante para a Assembleia da República perceber que, de facto, qual é que é a perspectiva do Partido Social Democrata relativamente a isto, porque a perspectiva do Governo já ouvimos, é degradar a condição em que estas escolas prestam um serviço público pelo não alargamento da rede e pela degradação do financiamento. Obrigada. Tendo em conta o que foi dito em 2011 e o que é dito hoje, o que mudou? Será que a Secretária de Estado conhece a realidade de Famalicão? Estamos a analisar cuidadosamente a rede para verificar a existência de redundâncias e evitá-las. É um estudo que está a ser feito caso a caso, escola a escola, município a município, para verificar se existem escolas públicas, o seu estado de conservação e de ocupação, a sua distância e até os meios de transporte disponíveis. As escolas didáxis de Ribadavia e o externato de Delfim Ferreira estão no limite do concelho e encontram-se a 11 km em linha reta do Parque Escolar de Vila Nova de Famalicão, a 2 km da Escola de Pedome, a 5 km de Joane. A Didaxis alberga mais de 3.200 alunos e o externato tem 1.400. Um total de cerca de 4.600 alunos. Falta contabilizar os que estão na Alfacup, em Ruilho, Braga, e no INA, em Santo Tirso. Estas escolas recebem alunos de Famalicão. Se todos estes alunos forem transferidos para as escolas públicas, vai instalar-se o caos. Os pais não aceitam estas medidas e estão preocupados. Relativamente à questão das escolas, o seu filho já está aqui há alguns anos? Sim, está aqui desde a primária. Desde a primária? Desde a primária. O que é que diz relativamente à posição do Governo? Acho lamentável fechar uma escola com tanta qualidade e com tão boas condições, para meter os alunos depois em escolas que não têm condições, onde tem professores que faltam sistematicamente. Acho perfeitamente lamentável, é injustificado e não consigo entender a medida. Vai matricular o seu filho aqui na Didaxis? Ele pelo menos mais um ano, apesar desta medida, penso que não afeta até ao... Ele vai para o ano vai para o 9º ano, portanto vamos verificar o que é que vai acontecer depois, posteriormente, mas até lá ainda vamos ter alguma guerra, com certeza. Mas gostaria que o seu filho ficasse cá? Sim, gostaria que ficasse cá, mas... Isto pelas condições? Sim, pelas condições. Eu quando o coloquei aqui na primária, tive que suportar o custo da primária, porque a primária aqui era paga, portanto, quando o meti aqui na primária já foi com o intuito dele ficar aqui, portanto, é a escola que me permite trazê-lo, e agora vou para o trabalho, porque eu trabalho aqui a meia dúzia de quilómetros, e portanto é a escola melhor para mim, é aquela que oferece, aqui na zona, é a escola melhor para mim em termos
em termos estratégicos, digamos, e em termos de condições oferecidas ao aluno. Foi uma Isto implicaria o caso do seu filho ter que ir para as escolas do parque escolar das públicas, que está aqui a 15 km, por exemplo? Não admito essa possibilidade, sequer. Tenho que arranjar outra solução, como é óbvio, se isto for avante, mas não admito a possibilidade do meu filho sequer ir para Famalicão, porque para mim não serve. Não é uma alternativa para mim ir para Famalicão. Eu acho que isto está mal, que eles deviam dar apoio. É só isso. E o seu filho já está aqui há muito tempo? Não, é meu sobrinho. É seu sobrinho? É, mas eles não têm meios para vir, não têm lá escolas para... Onde é que vive? Em bairro. Em bairro? Em bairro. Isto implicaria a deslocação de quantos quilómetros? De 6 km. Para outra escola? Sim. Não, 8 km para outra escola. 8 km? 8 km. Não acho correto o que está a fazer. Não acho, e depois é assim, milhares de pessoas que vão ficar aí sem trabalho. E agora passei-lhe uma carrinha do Externato, digo assim, este homem que vai aqui, se fecha, aquele homem vai para casa e ainda fica mais caro ao Estado. Aquilo vai ter que, por exemplo, se tiver mais alunos numa parte, não é? Vai ter que contratar muito mais pessoas e vai pagar para as outras pessoas estarem em casa que vão ficar sem emprego, não é? Não acho correto, não. Está muito mal. É complicado, acho eu, não é? Muitos pais se calhar não podem levar os filhos para longe daqui. Há casos e casos, com certeza. Esta é uma escola que recebe todo o tipo de alunos, melhor financeiramente, outros menos bem. A qualidade de ensino, como é que tem aqui o seu filho? Qual é a sua opinião? Gosto da qualidade de ensino daqui. Acho que tem algum critério e muita disciplina. Isto implicaria também, a mudança implicaria vários quilómetros para muita gente, que obrigaria também aos alunos a estar mais cedo e ir de transporte público, o que vai dificultar a vida dos estudantes. Sim, em alguns casos será assim com certeza, e para muitos vai ser muito complicado. O que tenho a dizer em relação a este assunto das escolas é muito simples e muito coisa. O Governo é capaz de ter razão em alguns pontos do país. Nesta zona demográfica do país não tem razão nenhuma, porque aqui na nossa zona não há oferta pública para os nossos filhos. Enquanto que o meu filho faz 4 km para vir para a escola, se ele tiver de ir para Famalicão, não, tem de fazer 15. Terá de ir a transportes públicos, não transportes particulares da escola. Acho que isso é muito mau a uma criança como o meu filho de 12 anos. É só isso que eu tenho a dizer. O Governo pense bem naquilo que está a fazer no nosso país. Tenho a dizer que acho injusto, que isto não me parece que seja uma escola privada, em primeiro lugar, porque andam aqui todo tipo de crianças, todo tipo de famílias, desempregados, com RSIs, tanta gente se preocupa aqui com o dinheiro que se dá para aqui, e anda aí tanta gente a trabalhar em dois lados e não faz descontos, e acho que se deviam preocupar mais com isso e deixar as crianças estarem onde são felizes, que no fundo eu também andei a estudar aqui. Isto é uma escola enorme, com muitas condições, qualquer criança pode vir para aqui. Se criarem as condições que têm aqui nas outras escolas públicas, se calhar as crianças começam a ir para lá, mesmo se tiverem direções capazes como esta aqui, se tiverem professores que trabalhem como os que trabalham aqui, professores do público que se calhar que se preocupam às 6 horas em sair para casa, em vez de ficarem nas festas de Natal e isso até às 8, como ficam aqui nesta escola, se calhar os pais se calhar vão para essas escolas. E a coisa que eu tenho a dizer é que isto no fundo é uma questão política. Como é que se sente ao saber que em 1975 foram pedidas estas escolas para lecionar e para dar apoio ao Estado português na área da educação? Ao fim de 40 anos e de um dia para o outro tirar estes contratos? Pois é, isso que eu não percebo. Muito sinceramente não consigo perceber isso. O porquê agora, depois de deixar chegar a este ponto, não é? Ao número de alunos que esta escola tem, deixarem chegar aqui. Eles têm tudo mais alguma coisa, têm transporte, enquanto que se esta escola não tivesse transporte, eles não tinham maneira de se deslocar, não é? Isto aqui não há comboios, não há metros, não há nada. Portanto, isto é uma escola que abrange aqui uma área enorme, mesmo dentro e fora do concelho. Eu sou fora do concelho, vim para aqui porquê? Porque no concelho onde eu estou, a escola não tem condições, não tem pessoas capazes na direção que se preocupem com as crianças como se preocupam aqui. Isto no fundo... Não é por aqui, não é que está na educação que nós vamos a algum lado, não é por aí. Se de facto também é uma questão de verbas e é uma questão de dinheiro, não é por aqui, tem que ser por outro lado, não é por aqui, definitivamente.
As questões de educação e saúde acho que são as mais importantes, não é? A cortar, que cortem. A Secretária de Estado diz que as escolas com condições que não seriam afetadas, ou pelo menos a redução seria mínima, isto de palavras à RTP, no prós e contras. O que é que tem a dizer em relação a isso? São palavras coerentes? Acho que a Secretária de Estado devia andar mais no terreno. Em vez de se preocupar com entrevistas e televisões, devia andar mais no terreno e falar com os pais e falar com as crianças e isso. Que é o que eles deviam fazer, os políticos, essencialmente, em vez de se preocuparem com as questões políticas e FENPROFs e essas coisas que estão lá na FENPROF, se calhar professores que lecionaram 6 anos e estão a ganhar milhares de euros, deviam se preocupar mais, se calhar, em receberem um ordenado normal do que preocupar com os fundos que se dão a estas escolas, não é? Isto também os preocupa? Isto também os preocupa em relação à formação do futuro destas crianças? Claro, é o mais importante, acho que é as crianças e é o futuro delas, não é? Nós temos 2 aqui e outro para vir, por isso preocupa definitivamente. Isto é uma escola enorme, não é? Tem todas as condições e as pessoas que estão a confundir estas associações com escolas privadas. Isto não são escolas privadas, isto são escolas onde qualquer criança pode vir estudar. Não estou a ver qual é o problema. Acho que a saúde e a educação estão acima de tudo, não é? O resto, os políticos que deixem as politiquices para outras coisas. Encontramos um artigo no YouTube de Carlos Guimarães intitulado Toda a Verdade sobre os contratos de associação. Vamos ver. O relatório número 31/2012 do Tribunal de Contas apurou como custo médio por aluno do 2º e 3º ciclos ensino secundário os seguintes valores. Ensino público, 4.921,44 euros. Escolas com contrato de associação, 4.522 euros. Nesse relatório do Tribunal de Contas, este não contabilizou para o ensino público as despesas de investimento nem as despesas administrativas do Ministério da Educação. Não incluíram, entre outros, as obras de construção, ampliação e remodelação e aquisição de equipamentos, bem como todos os mirabolantes gastos da parte escolar. Nas escolas com contrato de associação, todas estas despesas têm que ser suportadas pelo dinheiro recebido dos contratos, estando incluídas no valor recebido por turma. Se incluirmos as despesas de investimento no ensino público, o custo por aluno subiria com certeza para valores muitíssimo mais elevados. Em 2011, o valor recebido por turma de contrato de associação era de 90.000 euros, sendo atualmente de 80.500 euros. Esta diminuição de 10,5% leva a que atualmente o custo por aluno nas escolas com contrato de associação para uma turma de 28 alunos seja de 2.875 euros. O fim dos contratos de associação levará ao despedimento de 8.000 professores. Como o contrato de trabalho destes professores possui uma carga letiva pelo menos 20% superior ao do ensino público e uma tabela salarial mais baixa, seriam precisos contratar novos 9.600 professores para o ensino público. Desta forma, os contribuintes pagarão muito mais com os seus impostos por uma educação, no mínimo, igual àquela que possuem agora. Isto sem referir que os contribuintes terão que suportar o subsídio de desemprego destes professores. E que novos professores serão estes? Aqueles que, por inexperiência ou classificação profissional mais baixa, ficaram até hoje fora do sistema de ensino público. Por aqui se vê que o interesse da FENPROF é o de aumentar o seu peso na educação, substituindo professores competentes e experientes por professores sindicalizados. O artigo 43 da Constituição da República Portuguesa garante a liberdade de aprender e ensinar. O artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos do Homem dá aos pais a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos seus filhos. As escolas com contrato de associação sempre foram da rede pública de ensino e a maioria foi criada onde não existia qualquer oferta educativa por parte do Estado. Não são colégios privados para meninos ricos, são realidades bem distintas. Nas escolas do Estado, o custo por aluno anual está muito acima dos 5.000 euros, um valor variável conforme o número de alunos. Nas escolas com contrato de associação, este valor é fixo, 2.875 euros. É mais barato o Estado manter os contratos de associação, poupando assim o dinheiro dos contribuintes. A liberdade de escolha das famílias do tipo de educação que querem dar aos filhos está consagrada na nossa Constituição e na Declaração dos Direitos Humanos.
O fim dos contratos de associação tem apenas objetivos ideológicos que procuram o controle da educação por certos partidos historicamente ligados a regimes totalitaristas. Por que é que aqueles que eram contra o encerramento de escolas com meia dúzia de alunos são agora a favor do fim de escolas com centenas ou milhares de alunos? Será que, para alguns, os professores e funcionários das escolas com contrato de associação não são também eles trabalhadores? Será que em Portugal é obrigatório ter o cartão sindical da FENPROF para ser considerado professor? Porque é que alguns, alguma imprensa incluída, sabendo que os contratos de associação ficam atualmente muito mais baratos aos contribuintes, continuam a intoxicar a opinião pública com mentiras e falsidades? Porque é que muitos políticos que mostram-se contra os contratos de associação têm os filhos a estudar em escolas 100% privadas, porque podem pagar, e querem acabar com o direito de escolha de quem não pode pagar essas escolas? Porque é que aqueles que falam tanto em igualdade e justiça social querem impedir as famílias mais pobres de terem ensino de qualidade, reservando esse direito apenas para os que podem pagar propinas? Porque é que aqueles que falam mais em liberdade e democracia são os mesmos que querem limitar a liberdade de escolha das famílias e tomam decisões unilaterais sem consultar os principais implicados? Um artigo interessante que poderá fazer refletir sobre o assunto. Marco António é um aluno de uma escola com contrato de associação, em Famalicão. Estas são as suas declarações. O que eu tenho a dizer sobre esta situação dos contratos de associação é o seguinte: nós temos que ter em mente que a educação não é um gasto, é sim um investimento. E os contratos de associação são um investimento positivo para o Estado, sem dúvida nenhuma, porque também pelos gastos, porque está contemplado no Tribunal de Contas nos últimos dados que foram divulgados em 2012, de que cada aluno ficará 400 euros mais baratos por ano ao Estado relativamente ao ensino público. E para além disso é um excelente investimento, porque podemos constatar que os valores, a educação, os princípios e no fundo os conhecimentos que são aqui ensinados, sem dúvida nenhuma que contribuem para o sucesso dos alunos, até porque relativamente aos rankings, conseguimos constatar nos próprios rankings que estas escolas estão bem melhor posicionadas que as restantes. Depois eu também gostaria de realçar o seguinte: se esta medida, se esse despacho se vier a concretizar em lei, teremos bastantes consequências, não só ao nível dos professores, como cerca de 17 mil alunos serão quebrados o seu percurso escolar, muitos professores e muitos postos de trabalho terão que terminar, e os professores e os não docentes terão que ir para o desemprego, e o comércio periférico nestas zonas será igualmente afetado, até porque existem salões de estudo, cafés, restaurantes que englobam inúmeros postos de trabalho que terão que ser terminados com o término da dinâmica dessas escolas. Ponto número 1, eu gostaria de citar o artigo número 26.3 dos Direitos do Homem, da Carta dos Direitos do Homem, que refere o seguinte: refere que cada pai, os pais devem ter o direito de escolher o género de educação para os seus filhos. Ou seja, e desta forma, se este despacho se vier a concretizar, vetamos esta liberdade, principalmente para as famílias mais desfavorecidas. O que é que acontecerá com essas famílias? Terão apenas, no leque de escolhas que até agora tinham o ensino privado e o público, terão apenas uma opção, que é o ensino público, dado que as suas posições económicas não lhes permitem aceder ao ensino privado. Pelo que, concluindo, digo apenas que isto será prejudicial para todos nós, para a comunidade, para os municípios e docentes e não docentes, pelo que é uma medida que não terá sucesso, resulta de uma senha ideológica que sem dúvida que não é a melhor opção para a educação em Portugal. Famalicão Digital.